Então, fala galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós vamos para o nosso último assunto de 2020. Vamos falar sobre climograma, é a última videoaula de Geografia do ano, galerinha. Hoje é sábado, hoje nós encerramos as aulas de Geografia. Meu nome é Tio Hugo, todo mundo já me conhece, e hoje nós vamos falar de climograma. Vou começar perguntando, vocês sabem o que são climogramas? Bem, acompanha aí. Climogramas são esses gráficos assim, ó. Estão vendo? Vocês já viram esse tipo de gráfico? São gráficos que representam a variação de dois importantes elementos do clima. O primeiro é a temperatura, vai estar informando no climograma. O segundo elemento, né, importante é a precipitação. Então, nós vamos ter num climograma sempre informando a temperatura e a precipitação. Tá bom? Precipitação, tio, o que é isso? É a quantidade de chuva. Tá certo? Temperatura a gente já aprendeu nas outras aulas e precipitação, eu estou dizendo para vocês o que é. É a quantidade de chuva. Então, observem as características de um climograma. Na parte inferior de um climograma, vocês sempre vão observar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, aqui embaixo. Tá vendo? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês sempre vão observar na parte inferior dos climogramas os meses do ano. Aí nós temos uma barra azul. As barras, uma barra não, várias barras azuis. E o que é que essas barras azuis estão indicando? Pode ser de outra cor, viu, gente? Eu estou dando um exemplo aqui nesse climograma, as barras estão sendo azuis. Essas barras azuis informam a quantidade de chuva. Lembra que eu falei? Informa a precipitação, a quantidade de chuva, em uma unidade que é milímetros. A gente já aprendeu em matemática o que são milímetros, né? É uma unidade de medida, né? E a quantidade de chuva é expressa por essa unidade, que é milímetros. Enquanto essa linha vermelha aqui, ó, tá vendo no climograma, tá mostrando a temperatura média em graus Celsius, tá bom? Então, nós temos dois elementos importantes do clima, né, mostrados aqui num climograma. Primeiramente, a quantidade de chuvas mensais, que é representada pelas barras azuis e medida em milímetros, e o outro elemento são a temperatura média mensal representada por uma linha vermelha. Então, essa temperatura é medida em graus Celsius, tá bom? Então, nós temos que saber o que é que cada informação do gráfico, do climograma, está passando para a gente. Bem, ao ler e interpretar um climograma, quando você olha e você quer interpretar, você vai aprender várias coisas. Você vai aprender importantes características do tempo atmosférico em determinado lugar no decorrer do ano, que aqui nós temos todos os meses do ano, né? Você vai saber, né, por exemplo, quais são os períodos mais quentes, quais são os períodos mais frios, quais são os períodos mais úmidos, quais são os períodos mais secos do ano. Então, tudo isso só de você observar o climograma você já identifica. Tá bom? Agora, a nossa aula vai ser prática. Eu preparei uma aula prática. O que é isso, Tio? Uma aula prática? Nós vamos precisar de um computador. Se vocês não têm um computador, vocês apenas vão assistir para ver como é que a gente constrói um climograma no computador. O programa que nós vamos utilizar é o Excel, que tem na maioria dos computadores. Então, se você tem um computador em sua casa, pegue esse computador agora. E o que eu for fazendo no Excel, vocês vão fazendo também. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir um climograma no Excel, no programa Excel. É uma aula prática, é uma aula super legal. Se vocês vão fazer tudo, é bem simples. Tudo que eu fizer, vocês repetem. Quem não tem computador, fica assistindo para ver. Quando tiver uma oportunidade, quando tiver um computador, pega essa aula e constrói um climograma. Tá bom? Quais são os dados que nós vamos construir no Excel? Nós vamos ter aqui, ó, eu peguei dados da cidade de São Paulo, que está na página 31 do módulo de vocês, e aqui nós observem que nós temos todos os meses do ano, janeiro, fevereiro até dezembro, tudo bem? Nós temos a temperatura média mensal, né? De janeiro a fevereiro temos a temperatura média medida em graus Celsius, a gente precisa isso para botar no climograma, e nós temos a precipitação em milímetros, ou seja, a quantidade de chuva de cada mês. Tá bom? Nós vamos fazer o que agora? Abrir o Excel. Então, façam isso agora que eu estou falando. Peguem o computador de vocês, abram o Excel, vou abrir o Excel e colocar essas informações aqui todas no Excel. Assim que você abre o Excel, você vai ter essa visão.
Não se assustem, é bem simples utilizar o Excel. O que é que nós vamos fazer agora? Colocar aqueles dados da página 31 aqui no Excel, nessa planilha eletrônica. O Excel é uma planilha, eita, quase embola minha língua toda. Uma planilha eletrônica. Tudo bem? Vamos botar. Nós tínhamos os meses, vou colocar meses, tá vendo? Colocando, aí vamos botar todos os meses do ano. Vou botar só as siglas: janeiro, fevereiro, março, abril. Tudo que eu for fazendo, vocês vão fazendo também. Maio. Em cada casela, vocês vão colocando um mês. Maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fácil até aí, não é isso? Não é verdade? Bem, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a precipitação. Vamos botar precipitação. Vou botar P de precipitação, medida em milímetros. Onde tem P ali, ó, onde eu botei P aqui, é precipitação, tá bom? Que é medida em milímetros. Vamos lá. De janeiro, qual foi? Aí você pega o módulo, eu estou com o módulo aqui, ó. Vocês pegam o módulo aqui embaixo, ó, tem a precipitação de janeiro, 233 milímetros, fevereiro, 231, vai fazendo tudo que eu estou falando. Qualquer coisa, pede ajuda a um adulto que esteja aí perto de você para fazer também. Março, 163, abril, 73, maio, 75, junho, 55, julho, 43, agosto, 44, setembro, 47, outubro, 125, novembro, 146 e dezembro, 197. Tranquilo até aí? O que é que falta a gente colocar agora? Falta a gente botar a temperatura. Vou botar aqui T de temperatura, tudo bem? Que é medida em graus Celsius. Vou botar aqui que é medida em graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual foi a temperatura de janeiro? Aí você olha na página 31. 23 graus, temperatura média. Fevereiro, 22. Março, 22. Abril, 20. Maio, 18. Junho, 17. Julho, 16. Agosto, 18. Setembro, 18. Outubro, 19. Novembro, 21 e dezembro, 22. Pronto? Fácil, né? Inserir os dados da cidade de São Paulo, né? Aí da precipitação e da temperatura, bem simples. Esse é o primeiro passo. Tá bom? O que é que vocês vão fazer agora? Prestem bastante atenção. Nós vamos selecionar precipitação e temperatura, todos os dados, ó, você arrasta assim, ó, e vai selecionando os dados todos. Vou fazer novamente. Você pega e seleciona, ó, vai arrastando, selecionar todos os dados de precipitação e temperatura. Tá bom? Quando você fizer isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui em inserir, lá em cima, ó, inserir gráficos. Aí tem um gráfico de linha aqui, ó, ou um gráfico de colunas, desculpe. Aí vocês vão e, ó, seleciona um gráfico de colunas. Estão vendo? Façam tudo o que eu estou fazendo. Se vocês quiserem ampliar, vocês aumentam assim o gráfico, ó. Beleza? Maravilha. Aí nós temos aqui, ó, a legenda. Em azul está a precipitação, em laranja está a temperatura. No gráfico de vocês pode estar outra cor, mas não tem problema. Nós vamos clicar na temperatura, clica em uma das barras da temperatura, ó, clica aqui em uma das barras, aí vai ficar selecionado, tá vendo? E aí com o botão direito do mouse, se vocês não souberem, pede ajuda a um adulto. O botão direito do mouse, vocês vão clicar e vão formatar série de dados. Tá vendo? Vou repetir, ó. Clica numa barra da temperatura e com o botão direito vocês vão formatar a série de dados. Quando vocês forem formatar a série de dados, aqui tem eixo principal e eixo secundário. Nós vamos colocar a temperatura no eixo secundário. Aí você seleciona aqui, ó, eixo secundário. Tá bom? Pronto. Entenderam aí? Qualquer coisa é só retornar o vídeo e ver o que eu fiz.
Então, se seu gráfico está assim, por enquanto, ainda não é um climograma, mas se está assim por enquanto, você está no caminho certo. Tudo bem? Agora nós vamos aqui em cima, ó, em design, tá vendo? Design. E depois alterar tipo de gráfico, que nós vamos mudar esse gráfico aqui. A precipitação não fica em colunas, então nós vamos deixar colunas. A temperatura fica em linha, né? Então nós vamos selecionar aqui, ó, nesse traço aqui e selecionar a linha. Tá vendo? Temperatura em linha. E apertar OK. Pronto, olha aí nosso climograma. A gente construiu no Excel, bem simples, né? Agora nós vamos botar só um título. Vamos botar aqui o título do gráfico. O gráfico tem que ter título. Vamos botar clima, né, de São Paulo. Vamos botar climograma da cidade de São Paulo. Bem simples, né? Agora, gente, observem aqui os meses, ficou assim, ó. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, até mês 12. Se a gente quiser alterar, a gente faz o seguinte, clica nesse eixo aqui, ó. Tá vendo? Selecionei, tá vendo que tá selecionado? E com o botão direito, vocês vão aqui... Não selecionei não, calma, ó. Você seleciona e com o botão direito, vocês clicam com o botão direito do mouse e vai selecionar dados, né? Quando vocês forem selecionar dados, vocês vão clicar aqui, ó, em editar. E aí vai ter intervalo do rótulo do eixo. Aí vocês clicam nessa aba aqui e selecionam quais são os meses que você quer colocar, de janeiro a dezembro. Tá vendo? E aperta Enter. Pronto. Depois é só apertar OK. OK. Tá vendo que ficou janeiro, fevereiro, março? Aí é só questão de estética, se vocês quiserem mudar. E vocês podem ir brincando aqui no Excel, conhecendo melhor o Excel. Mas a gente já construiu o climograma nesse programa que é chamado de Excel, bem simples, né? O que um aluno de quarto ano já consegue fazer. Né? Se vocês tiverem ajuda de um adulto aí, né, para clicar com o botão direito, essas coisas assim, fica mais fácil. Mas é bem tranquilo vocês construírem. Eu queria que vocês, se vocês conseguiram fazer o climograma, né, seja sozinho ou com a ajuda do adulto, observando essa videoaula, eu queria que vocês mandassem uma foto da tela do computador de vocês. O tio Hugo fica todo orgulhoso quando eu ver, tio Hugo, eu consegui, aí manda a foto que eu fico todo orgulhoso, tá bom? Agora é o seguinte, a gente construiu esse climograma, eu vou deixar uma atividade para vocês, tudo bem? Atividade no módulo de Geografia, página 32, e a gente está encerrando mais uma videoaula de Geografia, que foi a última do ano. Nós vamos ter Geografia agora quando? Na prova, claro, vai ter na prova de vocês, mas aula de Geografia só em 2021. Um beijo em todos, boas festas e até ano que vem. Tchau, quinto ano já, né? Já posso falar quinto ano. Tchau, quarto ano, quase quinto. Beijos.